Olá, meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora que eu estou vendo aqui que eu acabei de cancelar minha aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, né? Hipercromias. De já eu peço desculpa para vocês, estou um pouquinho grog, mas vai dar tudo certo. Minha cabeça não está muito boa, mas vai dar tudo certo. Tô com fotossensibilidade. Quero de já agradecer vocês por estarem aqui comigo, por estarem se empenhando, se dedicando e obrigado por essa oportunidade riquíssima de poder estar compartilhando um pouquinho de informação com vocês. É um assunto que para algumas já foi visto, para as outras ainda não. Então, tudo que é referente a conhecimento é sempre bem-vindo. Então, pegue alguns pontos que não foram abordados ou algumas coisas que vocês talvez tenham dúvida, aproveite e me perguntem tudo, tá bom? Então, nós vamos falar hoje de hipercromia. Então, hipercromia, né, essas alterações na estrutura da nossa pele, está relacionada ao termo esqueci o nome do termo, mas eu vou me lembrar. Mas está relacionada a uma alteração fisiológica na produção de uma determinada substância. Então, quando eu falo de disfunção, lembrei, quando eu falo de disfunção estética, é um termo relacionado a uma alteração na produção de alguma substância a nível cutâneo. Então, a hipercromia é uma disfunção estética, porque eu tenho a fisiologia desse tecido trabalhando de forma pela qual ele não foi programado para trabalhar. Então, toda disfunção estética é uma alteração metabólica, uma alteração fisiológica na produção de alguma determinada substância e em algum determinado tecido. Então, aqui, como nós vamos tratar hoje de hipercromia, nós vamos falar diretamente da epiderme e vamos falar de quem? Dos melanócitos. Então, as hipercromias. O termo hipercromia é decorrente ao quê? Ao aumento de produção de cor. Então, hiper, aumento, cromia, cores. Então, nós temos patologias estéticas que vão estar vinculadas com a alteração da produção de pigmento para maior quantidade. Então, todas as hipercromias são patologias estéticas, disfunções estéticas, que estarão produzindo a níveis maiores substâncias que não eram para ser produzida naquele nível. Então, a sua identidade celular foi programada para produzir quantidade X e agora ela está produzindo X mais Y porque o seu DNA, a sua função foi desregulada. E eu vou desfechar hoje com uma informação muito bacana referente a isso. Então, dentro das alterações estéticas que são referentes a hipercromias, nós temos quem? Nós temos o cloasma ou a máscara de gravidez. É constituído por uma mancha marrom de contornos irregulares, localizada simetricamente no rosto. Pode ser encontrado na testa, nas têmporas, na maçã do rosto, desencadeada pela gravidez ou por anticoncepcionais administrados por via oral. Por quê? Porque na gravidez nós temos uma elevação da produção de quem? De fatores hormonais. Lembram que algumas células são mediadas por esses estímulos decorrente à indução hormonal. Então, nesse contexto, nós temos essa indução a nível hormonal afetando diretamente essa regulação dessa glândula, dessa produção desse pigmento. Então, quando eu falo de cloasma gravídico, normalmente é o melasma desenvolvido na gestação, em decorrência a quem? Aos hormônios que essa gestante está produzindo nesse período de gestação. Outros casos que podem sim ser percursor desse desenvolvimento do melasma são os anticoncepcionais. Por quê? São uma carga elevada de hormônios que podem sim influenciar diretamente na saúde da sua pele. Então, consequentemente, você tem um aumento da produção de quê? Desse pigmento. Então, o que vai mediar essa hipercromia, que é o cloasma gravídico, é os fatores hormonais relacionados à gravidez. Ah, Arielle, eu tenho uma amiga que depois da gravidez, ela
surgiu esse melasma. Então, os hormônios alteraram a produção dessa célula do melanócito e aí, consequentemente, ao invés de produzir uma quantidade X, produziu uma quantidade Y. O que é notório aqui nesse rosto é o quê? É que nós temos uma diferença em determinadas regiões dessa coloração e o formato dessa coloração. Efélides, que é o termo técnico, e sardas, que é o termo vulgar. São pequenas manchas planas de cor marrom, ocre, aumentando quando em exposição a raios ultravioleta, disseminados no rosto e nas partes descobertas do corpo. Então, as efélides, em alguns casos, nós vamos ter o seu surgimento vinculado com questões genéticas, como, por exemplo, pessoas ruivas, normalmente têm presença de sardas, pessoas que se expõem muito ao sol, lembram que o efeito do sol é um efeito gradativo a longo tempo, ou seja, quanto mais esse melanócito é exposto à radiação ultravioleta, mais tendência ele tem de adquirir uma disfunção na sua produção de melanina. Por quê? Porque o sol ele altera o DNA dessa célula à medida que ela se expõe gradativamente a ele, sem proteção solar. E aí nós temos o quê? Uma disfunção estética, porque vai ser alterada essa programação celular e eu vou ter essa produção em elevação, tá bom, meninas? Então, nesse contexto da efélides, eu tenho já fatores genéticos, como também posso sim desencadear decorrente da exposição à radiação solar. Ah, professora, mas eu andava muito no sol quando eu era jovem, quando eu tinha 12, 13 anos, e eu percebi que agora, nos meus 20 anos de idade, é que começou a aparecer esse melasma ou essa efélides no meu rosto. O que acontece? O efeito do sol, como eu falei para vocês, ele é acumulativo. Então, ele vai reproduzir esse defeito genético com o passar do tempo. Então, essas manchas, normalmente, elas são um efeito acumulativo, que essa célula acumula e em determinado momento ela vai e desencadeia esse distúrbio, essa disfunção. Lembrando que eu tenho aqui uma célula boa, e aí quando eu expus essa célula a vários e vários e vários dias consecutivos ou períodos consecutivos ao sol, ela começa a mandar uma mensagem para as outras filhas dela, programada de que elas terão que mudar a função dela. E aí as outras filhas vêm com essa função mudada, as outras filhas vêm até que chega um momento que vem uma que produz em excesso e só vai aumentando a quantidade de filhas que produzem essa substância de forma exagerada, tá bom? Hipercromia pós-inflamatória. Hipercromia pós-inflamatória são todas as alterações na pigmentação decorrente de um processo pós-inflamatório, podendo ele ser de quesitos de acne, de sequelas de alguma inflamação, como por exemplo catapora, outro exemplo, furúnculos. Então, as hipercromias pós-inflamatórias são lesões que apresentam pigmentação após o processo de reparação desse tecido. Então, como eu falei, casos de queimaduras, processo de inflamação, agressão, uma lesão. Então, ao processo de reparar esse tecido, eu vou ter essa inflamação, essa hipercromia. E aí nós temos peles que vão responder de uma forma e peles que vão responder de outra forma. Então, aqui nós temos um fototipo de pele claro, né? Um fototipo de pele 2 ou 3. E aí, esse fototipo de pele, ele apresenta que coloração dessas hipercromia pós-traumática? Vermelhinha, não é verdade? Aqui, se fosse uma pele negra, uma pele de fototipo 4 ou 5, essa coloração dessa pigmentação seria bem mais escura. Por quê? Porque nessa pele, fototipo 5, eu já tenho uma resposta maior de produção de melanina, e quando ela vai responder uma lesão, uma agressão, ela vai responder o quê?
pigmentando mais ainda. Então, é intensificada essa pigmentação conforme o fototipo de pele. Peles mais claras apresentam somente essa lesãozinha vermelhinha, uma plaquinha mais vermelhinha. Já peles da tonalidade um pouco mais escuras, dos fototipos 4, 5 e 6, eu tenho que ter um pouco de cuidado porque elas têm essa reparação dessa inflamação, mas elas atenuam a expressividade da coloração dessa inflamação. E isso implica no quê? Implica em clientes que têm graus elevados de acne e não procuram um tratamento estético. E aí, nesse período, né, que a pele dele está lesada, ele não sabe manipular da maneira correta, ele vai intensificando a quantidade de manchas provenientes dessa inflamação. E aí, em decorrente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma mancha bem acentuada com o passar do tempo e um trabalhinho maior para poder reparar essa lesão causada decorrente a esse processo inflamatório. Lentígeos. Os lentígeos, eles estão enquadrados dentro das melanoses solares. Vocês lembram que eu falei do efeito acumulativo do sol? E esse efeito acumulativo, ele desencadeia em um determinado período da nossa vida essas manchas decorrentes a essa exposição exagerada ao sol. Então, quando a gente se expõe por muito tempo prolongado, principalmente na adolescência, com o passar do tempo, a gente vai apresentando características de pigmentação no nosso corpo decorrente a essa exposição exagerada ao sol. Lembrando que essa exposição exagerada ao sol, ela danifica a nossa estrutura celular, em alguns casos a nível de carcinoma e por aí vai, cânceres que podem desenvolver, melanoma e por aí vai. Então, o que a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter cuidado de se expor ao sol em quantidade de tempo elevada sem fazer o uso de fotoproteção. Então, se eu vou me expor ao sol, quer dizer que eu nunca mais vou pisar no sol? Não. Você vai se expor ao sol, mas a sua preocupação é proteger a sua pele. Como é que eu protejo minha pele? Existem fotoprotetores físicos, químicos, chapéus, ter um cuidado de se expor em um horário que é menos prejudicial à saúde da sua pele. Horários de 4 horas são horários que o pico está muito elevado dessa radiação ultravioleta, danificam sim o DNA da sua pele. Os horários assim de 1, 2, 3 também são horários bem intensos. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de se expor de maneira exagerada, tá bom? Por quê? Porque ao longo do tempo nós vamos tendo o quê? Nós vamos tendo essas menininhas aqui aparecendo no nosso corpo e a gente vai querer procurar tratamentos estéticos. Então são as lentígeas, né, que elas são limitadas, planas, a coloração delas também vai variar para o marrom escuro, e aí tem que ter um cuidado que às vezes em algum caso podem evoluir para uma pigmentação sem forma e a gente tem que ter cuidado para não ser um câncer, tá? Então ela normalmente é determinada pela questão da exposição em elevadas quantidades ao sol. As lentígeas senis também são melanoses solares, decorrente da exposição gradativa ao sol, e normalmente ela começa a surgir, né, com mais intensidade nos 50 anos de idade. Então, o que acontece? Como eu falei anteriormente, são decorrentes de uma exposição excessiva à radiação ultravioleta, que com o passar do tempo vai desencadeando na nossa pele esse aspecto de manchas, de hipercromias. O que é interessante também pensar é que o sol, com o passar do tempo, quando nós se expomos demais a ele, ele também proporciona para a gente o envelhecimento precoce, que é o envelhecimento causado decorrente à exposição elevada à radiação ultravioleta. Então ele vai degradar algumas células suas, a sua pele vai ficar mais degradada, assim, entre aspas, sua pele fica bem mais espessa, bem menos macia. Então esse envelhecimento, esse tipo de envelhecimento decorrente ao meio externo, ele é um envelhecimento decorrente também dos maus hábitos, como também da exposição que a gente tem ao longo tempo à radiação ultravioleta. Então percebe aquela pessoa que trabalha na parte rural, como é que é o tipo de pele? É uma pele bem mais envelhecida, é uma pele bem mais sofrida, e diferente de uma pessoa que envelhece, mas se expondo menos à radiação ultravioleta. Então tem também essa questão do envelhecimento extrínseco e extrínseco e o que ele implica nessas condições da nossa pele. E nós temos também o melasma, né? Eu falei anteriormente com vocês do cloasma, que é desenvolvido na gestação. Normalmente, após a gestação, alguns meses, tem clientes que não aparecem mais esse cloasma, já tem clientes que ficam com ele permanente. Isso é muito relativo e depende da particularidade de cada cliente
E aqui eu tenho melasma. Então, o melasma, ele corresponde, né, a uma hiperpigmentação, né, uma hiperpigmentação cutânea, né, e ele é causado pelo quê? Pelo um processo de hipermelanogênese. Então, a melanogênese é o processo de formação inicial da melanina. Então, quando eu tenho essa melanogênese potencializada a sua produção, eu vou ter uma elevada concentração de produção desse pigmento. Ela se desenvolve mais ou menos na região facial, é um marrom mais escuro, depende da característica da mancha. Desenvolve de forma lenta, né? Quando o indivíduo vai perceber, ele já está bem acentuado e simetricamente. Principalmente é mais comum o desenvolvimento do melasma em mulheres, mas não isenta o surgimento nos homens. Temos casos sim de alguns homens que têm a formação do melasma. Alguns estudos associam a formação do melasma à questão hormonais, mas nós já temos algumas condições que nos mostram que o melasma também está interligado a fatores emocionais. Como assim, professora? Estresse, mágoa e por aí vai, outras emoções que podem sim, com o passar do tempo, desenvolver essa hiperpigmentação cutânea, porque lembram, doenças na alma alteram a produção fisiológica de algumas células nossas e alguns autores pontuam que essas disfunções, esses sentimentos, eles podem sim desenvolver essa alteração na produção dessa célula e eu ter uma elevação na produção dessa substância, desse melasma. Exposição à luz solar, sem uso de fotoproteção, por um período longo, lembrando que eu vou ter uma alteração genética, lembra que eu desenhei as célulazinhas e posteriormente essas filhas dessa célula que receberam essa radiação intensiva vão nascer programada para produzir mais em excesso melanina, para proteger mais ainda o DNA dessa célula, e aí consequentemente eu vou ter essa condição desse melasma e também por questões de genética. Pode sim, que se na sua genética todas as mulheres têm melasma, você tem a tendência a desenvolver. E um ponto interessante que eu preciso trazer para vocês, que eu até anotei aqui para não esquecer. Vocês percebam que as informações que foram tratadas no decorrer dessas nossas aulas anteriores, elas são bem particulares e eu aponto para vocês vários os fatores que podem desencadear essas alterações estéticas. Como, por exemplo, agora eu falei para vocês que podem ser por questões emocionais, questões genéticas, questões hormonais. E é bem possível que nós, dentro dessa avaliação, nós não consigamos identificar suas causas visualmente. Então, como é que eu faço minha avaliação estética e consigo me identificar a causa do problema? Dentro da minha ficha de avaliação estética e ela precisa ser personalizada. Então, meninas, vocês percebam que todas essas informações que eu trago para vocês, pontuando fatores, não é possível uma conversa que eu aponto aqui com vocês, falando de melasma. A gente faz uma conversa de 30 a 40 minutos. Imagina você só coletando essas informações por meio dessa conversa com uma cliente, 30 a 40 minutos e vai muito mais do que isso. Então, essas informações dão base para vocês ter a autonomia das questões que vocês vão perguntar para a cliente de vocês. Por exemplo, eu estou atendendo uma cliente, eu sei que ela tem melasma, mas ela não me mostra características dentro da família dela de surgimento de melasma. Eu vou avaliar o que? A parte emocional. E aí peço para ela preencher minha ficha. Dentro dessa ficha tem lá estresse, quantidade de frequências que ela se estressa na semana, quantidade de sono, quanto tempo ela dorme. Se ela não tem um sono bacana, eu tenho menos produção de antioxidantes, eu tenho mais condição de radicais livres nesse tecido, eu tenho uma maior oxidação celular se ela não usa produtos cosméticos. Então são todos os fatores que se enquadram. Ela me dando essas informações, eu consigo entender a causa do problema do melasma dela e por meio da minha avaliação visual, identificar como é que está a condição da pele, como é que está a espessura desse melasma, qual camada ele está chegando, o diâmetro de espessura dele, como é que é a conduta dela de cuidado com a pele, eu consigo montar o meu plano de tratamento e consigo ter efetiva ação e um resultado. Lembrando que nenhuma disfunção estética, sendo de nível de hipercromia, eu consigo tratar essa hipercromia em menos de 3 meses.
todos os tratamentos que envolvem tratamentos relacionados à mancha, eu tenho um tempo maior de durabilidade de um tratamento, visto que eu preciso respeitar as condições da minha pele e eu não posso, determinada pele, agredir ela de maneira para que ela venha me responder de uma forma negativa. O que eu quero são respostas positivas e eu tenho que trabalhar dentro da fisiologia e respeitando essa conduta fisiológica desse tecido. Em média, um tratamento é de 6 meses. E a sua cliente, ela tem que ter paciência, porque essa mancha, ela não se desenvolveu da noite para o dia. Percebam os lentígios, as manchas senis, que elas são manchas desencadeadas por questões de uma exposição que você teve ao sol quando você era adolescente. Então, ela vai surgir quando? Nos 50 anos de idade. Então, quando eu falo de manchas, esses processos que são alteradas, essa estrutura desse DNA celular, dessa função dessa célula, eu falo de um processo longo e que eu preciso reeducar uma célula. Então, reeducar essa célula não é de hoje para amanhã, é gradativo e são várias as ferramentas que nós utilizamos nesse contexto para conseguir fazer o tratamento da nossa cliente, tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. O mais importante de tudo é aprendido. Se eu falei alguma coisa aqui que vocês acharam interessante, que vocês desconheciam, que vocês nunca tinham visto falar sobre esse assunto, coloquem para mim nos comentários. Não deixem de colocar o nome de vocês, se vocês gostaram da aula ou não. Por favor, faça essa força pra gente. Quero dar um grande beijo para vocês e parabenizar cada uma. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo e até mais, se Deus assim nos permitir.